Glória a Deus, né? Graça e paz, igreja. Desde semana passada eu venho pedindo para Deus assim, trazer no meu coração qual testemunho dar. Porque assim, é tanto mover de Deus na vida da gente, porque testemunho a gente tem todos os dias. E essa semana, eu falo que até o meu testemunho dessa noite foi um testemunho. Porque assim, eu orando e durante essa semana eu sonhei com a Dani, né, que fez parte aqui do ministério. E logo pela manhã eu recebi a mensagem de uma amiga que a gente tem em comum, que eu nem sabia. E ela mandou mensagem para mim, me convidando para tomar um café com ela e falando assim para mim: só hoje que não vai dar, Vivian, porque hoje eu vou visitar também uma irmã muito querida. E ela falou, inclusive, mora aí pertinho da tua casa. E na hora, Deus tocou no meu coração. É a Dani. Aí eu perguntei para ela, falei, por acaso é a Dani? E ela ficou tão surpresa, né, quanto eu, que a gente tinha essa amiga em comum. E aí ela me convidou, ela falou, vamos lá então tomar um café. E nós fomos tomar um café juntas. E ali, assim, foi algo assim, um momento muito especial, assim, com Deus. E a Dani foi falando para essa amiga que a gente tinha em comum, tudo que Deus tinha feito na minha vida. E depois que eu cheguei no ministério, que ela pôde presenciar, né? Então, assim, e eu falei para ela, falei assim, Dani, Deus vinha trazendo assim no meu coração que testemunhar, né, nesse domingo. Daí falei do propósito, né, dos testemunhos. E falei para ela, falei, hoje foi só assim, a confirmação. Porque eu já testemunhei aqui na frente também, que eu falo que o testemunho assim, que mais mexe comigo até hoje, assim, da graça recebida do Senhor, foi a conversão do Cristiano. Porque foram 15 anos de casado, né? Depois de 15 anos que eu consegui ganhar essa alma aí para Jesus. E foi um processo que não foi fácil. E durante essa semana, daí no dia que eu fui na Dani, a Dani até comentando isso com essa amiga, porque ela falando da luta que era com o esposo dela. Aí ela ainda até começou a falar de mim, porque quantas vezes eu vinha na igreja e eu nunca fiquei questionando ele por que ele não vinha comigo, por que ele não vinha junto comigo, com os meus filhos, porque a Dani ainda até comentou assim, mas você nunca deixou os seus filhos em casa, né, Vivian? Falei, não. Pegava carona e eu sempre perguntava assim, tem espaço para os meus filhos? E eu sempre trazia eles juntos. Então, assim, foram anos de oração. E a Dani foi uma enviada assim, de Deus na minha vida, porque na época, lá na loja, ela começou com um trabalho com mulheres, e mulheres restauradas, e ela falava muito assim, ela ministrava muito sobre casamento. E assim como o pastor falou agora, né, de um casamento segundo o coração de Deus. E eu falava muito isso, Senhor, eu quero um casamento segundo o teu coração. Porque mesmo sem ficar pegando no pé do Cristiano para vir à igreja comigo, eu não tinha. Falo que assim, eu não tinha sabedoria para lidar com o casamento, qualquer coisa para mim, assim como o pastor fala muitas vezes aqui, de não dormir se você discutiu com teu esposo, a tua esposa, não dormir sem fazer as pazes, porque eu sou testemunha disso. Eram noites assim que eu passava em claro, perturbada, muito perturbada mesmo. Por quê? Porque e não era ele, era eu. Era exatamente eu que ficava com a cara amarrada, eu não queria conversar com ele, ele vinha puxar conversa, e eu fingia que não estava nem ouvindo, que a bichinha também era difícil, né? E então a Dani, com toda a sabedoria dela naquela época, ainda falava, Vivian, você tem que começar a pedir para Deus gerar em você uma nova mulher, uma transformação, uma nova mulher de dentro para fora. E não foi fácil, não. E desses dias a gente lembrando, eu falei, não foi fácil. Eu orando e pedindo. Até o Cristiano ainda, na época, ele até falava, né? Falou assim, depois que você começou a ir lá na igreja, que você começou a ir nesses trabalhos aí com a Dani, né? E com as ministrações da Dani aí para as mulheres, eu tenho visto assim, diferença, né? E foi mesmo. Foi assim, hoje eu falo que eu tenho uma outra visão de casamento que eu não tinha desde aquela época. E então eu comecei a orar mais ainda a Deus. E até o dia que ele, e eu nunca fiquei convidando, vamos, Cristiano, vamos essa noite lá, vamos. Não ficava. Mas o meu joelho no chão, 15 anos. E assim, a gente soube sempre se respeitar, né, em relação à religião.
Ele também me respeitava, ele tinha a religião dele na época. E teve um dia que eu não esqueço, que ele foi no domingo. E eu estava tão cansada que eu tinha trabalhado, daí no domingo a gente quer descansar e eu estava quebrada. E foi uma surpresa ele chegar assim e falar assim, vamos na igreja hoje? Eu, oi, que igreja? Eu achei até que ele estaria me convidando para ir na outra igreja, né? E ele falou, lá na sua igreja? Aí eu falei, vamos, né? Falei, não vou falar não, jamais. Estava muito cansado naquele dia, mas não vou falar. E não vou falar não, né? E desde então. E assim como eu testemunhei aqui no dia que eu fiz a renovação ali do meu batismo, né? E eu testemunhei aqui, que eu falei que hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.